Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 30 de janeiro de 2021, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, deste sábado, o Evangelho fala sobre a tempestade acalmada. A tempestade acalmada. Jesus que fala para os seus discípulos: Vamos para a outra margem. Os discípulos sobem na barca e, quando estão no meio do mar, vem, como diz o próprio Evangelho, começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam sobre a barca, para dentro da barca. E por conta disso, os discípulos ficaram com muito medo. Ficaram com muito medo. Esse é um dos pontos que o Evangelho hoje ressalta. O medo. Nós sabemos que o medo, em si, ele não é uma coisa ruim. Não, padre? Não. O medo em si não é uma coisa ruim. Por exemplo, você vai atravessar uma avenida muito movimentada. Você tem medo de ser atropelado. Nesse sentido, o medo te ajuda. Nesse sentido, o medo não é mal. O medo em si não é mal. Agora, o grande problema é quando nós nos deixamos, em alguma situação, nos deixamos escravizar pelo medo. Aí sim. Aí o medo se torna uma coisa ruim. Quando o medo, ele nos escraviza. Quando o medo, ele toma conta de nós. Quando o medo nos domina. Por exemplo, tem muita gente escravizada com medo do futuro. Então, quando a nossa relação com o medo é uma relação de escravidão, é uma situação de domínio, aí sim, nós precisamos de libertação. Nós precisamos crescer na fé. E é muito interessante, porque Jesus está ali tranquilo na barca, está dormindo, está cochilando. E olha só, os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Olha o que o medo faz. Quantas vezes, meu povo, nós, diante de alguma situação difícil que nós estamos vivendo, nós julgamos, nós alimentamos o pensamento de que Deus não está nem aí para nós. A mesma coisa. É como se nós disséssemos para Deus: Senhor, o Senhor não se importa comigo. O Senhor não está vendo o que eu estou passando. O Senhor não está vendo o que eu estou sofrendo. O Senhor não vai fazer nada. Na verdade, meu povo, não é que Deus não faça nada, não é que Deus seja indiferente, não. É porque o medo, às vezes o medo de morrer,
às vezes um medo por uma determinada situação, às vezes um medo de sofrer, acaba nos levando a alimentarmos o pensamento de que Deus é indiferente. Mas isso é fruto do medo que nós estamos sentindo naquele momento. E vamos alimentando esse sentimento ruim dentro de nós e vamos nos tornando escravos. Não é Deus que não se importa. Pelo contrário, diz o Evangelho, ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Deus está sempre presente. E sempre quando surgir uma tempestade, Deus estará pronto para acalmar toda e qualquer tempestade, todo e qualquer vento forte. Mas, para isso, Deus espera de nós a superação do medo. Deus espera de nós que nós vençamos o medo e o desespero. Por que eu digo isso? Então Jesus perguntou aos discípulos: ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? E mais, Jesus continuou dizendo: por que sois tão medrosos? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, Jesus está querendo dizer o quê? Está querendo nos mostrar o quê? Que nós precisamos superar o medo pela fé. É a fé que nos faz vencer o medo, que nos faz superar o medo. E é por isso que Jesus diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Ou seja, se os discípulos tivessem realmente fé, eles não seriam tão medrosos. Por que eu e você muitas vezes somos tão medrosos? Por isso, meu povo, é que nós somos e devemos, nós somos chamados e devemos crescer na fé. Buscar a cada dia crescer na fé. Crescer na fé para que não sejamos dominados pelo medo. Não se deixe dominar pelo medo. Você tem um Deus que está ao seu lado cuidando de você. Você tem um Deus e você já o experimentou. Você o conhece. Há quanto tempo você conhece a Jesus? Há quanto tempo você diz e já disse para tanta gente que já fez experiência de Deus? Quantos anos de caminhada você tem? Para que hoje você se entregue à escravidão do medo, se entregue ao desespero, se entregue ao desânimo? Não! A tua experiência de fé com nosso Senhor Jesus Cristo deve te levar a enfrentar tudo, a enfrentar as tempestades da vida. Porque aquele que tem fé sabe, tem a convicção de que não está na barca sozinho. Porque na barca existe alguém que tem o poder de acalmar os ventos, de acalmar as tempestades. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele está conosco. Não tenhamos medo. Sejamos homens e mulheres de fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.